Vamos para a palavra de Deus. É ela que vai nos sustentar sempre. É ela que vai nos levar sempre adiante. Cantamos, declaramos, e agora na palavra que vamos ler e meditar, vamos aprender mais uma vez de que Jesus é por nós e Ele está conosco. Antes de fazer a leitura até do texto, eu estava me lembrando agora de um devocional que eu li. A minha filha Vitória, ela deu um devocional do Spurgeon de presente para todo mundo lá de casa, para o namorado. Acho que vai dar para o sogro e para a sogra também, acho. Porque todo mundo ela está dando esse de presente. E é do Spurgeon. E o nome é Devocional Manhã e Noite, com Spurgeon. São os escritos desse teólogo, estudioso da Bíblia, pregador, que ele, no seu devocional, ele foi escrevendo, então nós temos esse material hoje. No dia 24 de outubro, ele escreveu a respeito desse texto, e Deus já tinha colocado no meu coração pregar no último domingo sobre o nosso tema, Sejamos como Elas, a respeito da criança que não aceita a sujeira. Já já você vai entender onde eu quero chegar. E ele, ao mencionar esse texto, naquele devocional, ele disse assim: Jesus, até hoje, ele age como servo, apesar de tudo, ele é o nosso Senhor e Mestre, e ele ainda carrega sobre os seus ombros a toalha para lavar e secar todo aquele que precisa ser limpo. Esse é o nosso Senhor. E quando nós lemos esse texto, nós entendemos que o ato de Jesus para com os discípulos aqui foi um ato de humildade extrema, humildade e um serviço que eles não estavam acostumados a ver, dada a circunstância que eles viviam, de hierarquia, de patriarcado, aquela coisa pesada. Eles não estavam acostumados com alguém, ainda mais como Jesus, com tanto poder e autoridade, ter uma iniciativa ou ter uma ação como essa. Mas Jesus sabia muito bem porque estava fazendo isso, querendo ensinar aos seus discípulos, como ensina até hoje a nós, a respeito da humildade. Mas o tema central da mensagem desta noite, Sejamos como Elas, busquemos ser limpos. Nós precisamos ser limpos. Vamos para o texto. João capítulo 13, do versículo 3 até o versículo 10, nos diz assim a palavra do Senhor: Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, e tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendo-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça.
Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor por esta palavra, para que Ele fale e ministre aos nossos corações. Feche seus olhos. Muito obrigado, Pai, porque estamos reunidos aqui na Tua presença, na Tua casa, e dependemos de Ti para tudo em nossas vidas. E agora, esta palavra que foi lida e que nela meditaremos, eu peço para que ela venha de encontro a cada coração, a cada vida e necessidade. Também, ó Deus, impactando, transformando, trazendo renovo e desejo por mudança, para que a cada dia mais nós possamos andar no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava lendo uma matéria essa semana a respeito da criança que ela gosta muito de brincar e de se sujar, sim ou não? Teve até uma época aí, alguns anos atrás, o comercial de um sabão que falava sobre a criança se sujar porque depois o sabão cuidava do resto, né? Inocente a mãe que acreditou no sabão, porque não limpa nada não, você tem que dar umas esfregas de vez em quando. Quem tem criança bem nova, né, vai saber do que eu estou falando. Eu já tive e sei o que eu estou falando também. Minha esposa, cada um aqui que tem seus filhos ou que teve filhos pequenos, não hoje, mas já tiveram filhos pequenos, sabe como a criança ela gosta de manusear, de sujar. E até esse especialista, ele estava dizendo que o pai e a mãe não pode inibir a criança, ficar, olha, não se suje, não faça isso, não faça aquilo, que na escola é nítido a criança que não se suja na hora da brincadeira, do parquinho, e que provavelmente, na ótica desse especialista, tá? Desse estudioso da pedagogia aí, essa criança é reprimida em casa, que se ela chegar suja, provavelmente ela vai receber algum castigo e tal e tal. Bom, só que esse especialista, ele parou nisso, porque o alvo dele ali era falar, deixa a criança se sujar, deixa a criança ir para a escola, mexer com tinta, com terra, com areia, rolar na grama, e você limpa a roupa e fica feliz. Ele deu até dica no estudo dele, que se a escola não exige uniforme, mande uma roupa a mais na mochila, se exige uniforme, compre mais uniformes. Eu falei, nossa, ele está muito afim mesmo que as crianças fiquem sujas, ele gosta de ver a criança suja. Mas primeiramente, essa é uma questão que vai de casa para casa, e de família para família. Por exemplo, é óbvio que tem uma certa idade, que você reprimindo ou não, a criança vai continuar se sujando e fazendo aquilo. Mas à medida que a criança cresce, e ela vai assumindo uma certa idade de que ela já deve, ou pelo menos deveria, entender o que é certo, o que é errado, e o que é bom, o que não é, e o que é sujo, é normal a gente falar, não, deixa se sujar? Claro que não. Nós temos que chegar a um ponto que também precisa ser passado, repassado a esta criança, bons modos, por exemplo. E então eu fiquei pensando na palavra de Deus, sejamos como elas. No momento em que a pessoa nasce de novo e vem para a fé, e vem para e passa pelo novo nascimento, e vem viver com Cristo, ela ainda, porventura, será essa criança que se suja vez ou outra, ou toda vez, mas ela sempre precisa receber, e receberá sempre pela palavra de Deus, com muito amor, com muito carinho, a orientação de que ela precisa começar a abandonar aquela sujeira, ou aquele tipo de ação que suja, que mancha. E eu fico pensando, porque esse especialista, como eu já disse, ele parou na sujeira, que é muito bom sujar e tal, concordo com ele em muitos aspectos. Claro, tive as minhas filhas pequenas, novinhas ali, fazendo, algo que se sujava,
E a gente só ia ensinando, não reprimindo, mas ensinando. Agora, eu estava outro dia pensando, lá em casa, conversando até com a Vitória sobre isso. Para a criança, é criativo, é interessante ela se sujar, mas para a criança, a limpeza passa a ser mais importante. Notem, um bebezinho, se ele faz uma necessidade, ele começa a fazer o quê? A chorar. E ele fica incomodado. Aí a mãe fica, mas eu já alimentei, ele já mamou, por que ele está chorando? Aí o que a mamãe faz? Pega a fraldinha aí, dá aquela olhadinha básica, né? Que quando começa a comer papinha, já começa a mudar o cheiro. Aí a mãe faz o quê? Tira. Qual é a mãe que fala assim, deixa ele sujar, deixa ele fazer mais umas 2 vezes? É assim, igreja? Claro que não. Vai tirar e vai limpar e vai dar um bom banho. O que a criança faz imediatamente? Dorme. Então a limpeza, ela é importantíssima na vida da criança. Sejamos como elas. Na nossa vida espiritual, ao perceber que você se sujou com algo, não fique naquela justificativa, mas é porque eu sou novo na fé, é porque eu não aguentei, é porque, não, tudo bem, essas partes você confessa ao Senhor, se arrependa, fala com Ele, abra o teu coração com Ele, mas Ele imediatamente vai fazer, sabe o que com você? Te limpar. Jesus, por esta palavra, Ele deixou este grande ensinamento. Muitos vão focar somente na humildade, no que Ele ensinou, lavar os pés uns dos outros, também é o foco dessa mensagem. Mas o foco para nós nessa noite é entendermos por que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E ainda quando Pedro chega e fala, o que, mestre? O Senhor vai lavar os meus pés? Uma situação muito parecida com essa foi a de João Batista, lá em Mateus no capítulo 3, não precisa abrir, lá em Mateus no capítulo 3, quando Jesus vem até João Batista e fala para ele, olha, eu quero ser batizado, né? Convém que eu seja batizado. João Batista fala, mas eu que deveria ser batizado pelo Senhor. E o Senhor me pedes a mim que eu lhe batize? Então é uma situação bem parecida de Pedro aqui com João Batista, porque é como algo assim, inacreditável. E para aquele tempo era de fato inacreditável, um homem com tanto poder, autoridade, no caso de João Batista, que já clamava no deserto e dizendo que viria após ele um que era maior do que ele, e esse maior do que ele chega e fala, me batize, ele não estava acreditando no que estava acontecendo. E Pedro, sabendo de toda a pureza e santidade, e Jesus irrepreensível como era, mestre, Senhor, lavar os meus pés de um servo, a ação de Jesus, meus irmãos e irmãs, de tirar a parte de cima da veste, de pegar a toalha, colocar nos ombros e ir até os seus discípulos para lavar os seus pés, foi a mesma atitude de um escravo, que naquele tempo lavava os pés do seu Senhor. E era com essa cena exatamente, tirava a parte de cima da roupa, pegava a toalha e lavava os pés do Senhor, do seu dono. Por isso que causou esse espanto em Pedro, por isso que causou esse espanto, e causaria esse espanto em mim e você também, de alguém tão poderoso chegar e falar, eu quero lavar os seus pés. Aí Pedro esse Pedro, eu acho ele bem interessante, né? Ele sempre solta uma e depois ele aproveita da situação, né? Porque aí quando ele então é convencido pelo Senhor Jesus, de que ele deveria aceitar esse ato, porque no versículo 8 Jesus falou assim, quando Pedro diz, nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus, versículo 8 de João 13, respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí sabe o que Pedro fez? Correu e disse assim, no versículo 9, então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos
e a cabeça. Aproveitou e falou: então dá um banho. Já me lava todo. Porque eu sei quem eu sou. O imundo que eu sou. É exatamente isso que nós precisamos aprender com as crianças, de que elas desejam a limpeza e o bom sono, e a paz na vida de uma criança, e a tranquilidade na vida de uma criança. Paz ela talvez não tenha nem entendimento do que seja, mas tranquilidade ela sabe, ela já entende. Então a tranquilidade na vida de uma criança vem logo após uma limpeza. Se você entrou hoje aqui sujo, Jesus está dando pela sua palavra o ensino que Ele está aqui para lhe limpar, de novo, para lavar você. Dá uma passeadinha comigo assim, só vira uma página da sua Bíblia e vá comigo em João 15:3. Olha como Jesus é maravilhoso e preparou tudo para nós. João 15, versículo 3, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então quando Pedro, aqui no versículo 9, de João 13, volta para lá de novo, de João 13, diz assim: então me lava os pés, as mãos, a cabeça, e ele disse: não é necessário, não se faz necessário. Versículo 10, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Para quem ainda não entregou a sua vida para Jesus, é preciso dar um mergulho, entregar a vida para Jesus, para que Ele possa te libertar do domínio do pecado, é dar um mergulho na vida com Ele, para viver para Ele. Mas agora nós que já o conhecemos e andamos com Ele, Ele é o nosso Senhor, Ele nos deixa este ensino. Então, não é necessário banhar-se todo, mas nós precisamos buscar sempre estar com os nossos pés limpos, porque Ele disse: não necessita de lavar, senão os pés, porque quanto ao mais, está todo limpo. E isto aqui nos traz a segurança da salvação. Por causa da salvação, nós fomos feitos, justificados por Ele, nós fomos feitos limpos. E aqui no versículo 10 nós temos um outro ensinamento que nós podemos retirar, que essa lavagem completa do discípulo de Jesus, que sou eu e que é você, que somos nós, ela acontece no dia da nossa conversão e ela é simbolizada pelo batismo, onde o crente se identifica pela fé na cruz de Cristo. Mas quando fala de lavar somente os pés, Jesus então está ensinando, e aqui há esta representação da necessidade da confissão diária dos nossos pecados, para mantermos a comunhão com Deus, para mantermos a comunhão com Cristo. Ainda que o crente convertido, já batizado, ele venha a se sujar de alguma forma, pecar após o batismo, após a sua decisão ao lado de Jesus, não é para ser rebatizado, porque batismo não lava pecado, mas pela confissão e arrependimento, ele precisa buscar no Senhor ser restaurado, e restaurada a comunhão com Deus e a igreja, que é o corpo de Cristo. Então nesta noite o ensinamento que fica para nós, para cada um de nós, e vamos continuar nesta busca incessante, como a criança que, embora tenha essa facilidade para se sujar, e nós temos essa facilidade para nos sujarmos. Alguns têm até a predisposição para sujar-se, gostam de se sujar. Não é em vão que tem algumas crianças que demoram um tempo para aprender que precisa parar de se sujar. Mas o interessante, e o que esta palavra vai me confrontar, e vai confrontar você também, é que nós não podemos nos acomodar na sujeira. Não podemos nos acomodar continuando a nos sujar, porque eu tenho a promessa de ser limpo.
mas antes de tudo, evitar a sujeira. Mas eu me sujei, pastor. Foi algo inevitável. Eu ando sujo agora, eu estou sujo agora, eu estou suja agora. Foi algo que eu não deveria fazer, mas fiz. Ok. Não é nada para ficar massageando teu ego não, viu? Nem tua alminha aí que gosta de um escorregão. Mas o meu ok é para dizer, foca na palavra de Jesus e clama hoje para Ele, lava-me. Eu preciso que o Senhor me lave. Sejamos como elas. As crianças desejam esta limpeza. Elas amam estar limpas também. Eu me lembro quando criança, né? Não muito novinho não, já era certa idade, assim, uns 6 anos talvez. Eu chegava, às vezes da rua, estava brincando, e a minha mãe chegava no portão, chamava, porque sempre tinha lá o limite, né? Até na esquina, onde os olhos dela alcançavam. E ela me chamava. E quando eu chegava no portão, a primeira coisa que ela fazia, eu nunca me esqueço, ela tirava a minha camiseta e ela falava, agora vá para um lugar fresco, para uma sombra, se refrescar, para você tomar banho logo depois. Aquele medo antigo, né? Corpo quente, poderia entrar no chuveiro e tortar a boca. Minha mãe tinha essa preocupação comigo, né? Então ela falava sempre, tira a camiseta, refresca e depois você toma banho. Então para mim sempre houve essa ordem na minha vida. Se eu me sujei, eu preciso buscar o alívio e logo em seguida buscar a limpeza, porque isso faz bem. Jesus ele é tão amoroso para com a sua igreja, que a palavra de Deus diz lá em Efésios que ele limpou, que ele lavou a noiva, a igreja, pela água da palavra. Então, onde eu encontro, pastor, a água que me limpa? Pela palavra de Deus, você encontra a água que te limpa. Jesus é a água viva, mas a sua palavra, conforme é declarado pelo apóstolo Paulo em Efésios, a sua palavra é a água que também nos limpa, no dia a dia, todos os momentos. A palavra de Deus ela é tão maravilhosa, falando um pouquinho dela agora, que primeiramente ela é o filtro, ela é o filtro. Lembra quando eu falei aqui sobre Filipenses capítulo 4, que quando você tiver em dúvida de algo que você vai fazer, olha lá na lista de Filipenses capítulo 4, que diz lá tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é digno, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Então se você, olhando para o filtro da palavra de Deus, tiver convicção, pode continuar? Continue. Mas se você burlar o filtro, passar por cima do filtro e for adiante e se sujar, volte-se para Ele e clame, Senhor, eu preciso ser limpo. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto de Jesus aqui, de João 13, é a circunstância em que Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele acabou de receber uma má notícia. Não sei se nessa noite tem alguém que recebeu uma notícia aí. Ele acabou de receber uma má notícia. Olha o versículo 2 de João 13. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Foi neste cenário em que Jesus olha para Judas e lhe é revelado que o diabo tinha colocado no coração de Judas que o traísse. Jesus poderia naquele momento fazer como muitos de nós, ou talvez todos nós faríamos. O quê? Tanta ingratidão, hein? Andei com vocês, e ainda expor o camarada, e ainda esse aí, ó o que ele vai fazer comigo, vai me trair, viu, estou sabendo já. Não, Jesus
muda e diz: eu vou lavar os pés de vocês. Ele foi fazer outra coisa. No momento da adversidade, nós devemos focar no propósito que Deus tem para a nossa vida e não em outra coisa. E Jesus, no propósito que já era dito, declarado sobre a sua vida, primeiramente é que ele morreria por nós, e ele sabia disso, porque o versículo 3 começa dizendo: sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, sabe o que ele fez? Versículo 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus, diante de uma má notícia, foi realizar o seu propósito. Por isso a igreja não pode perder o seu foco, jamais, do propósito que lhe é dado, que é anunciar o reino de Deus, que é falar de Jesus. Duas são as responsabilidades da igreja, duas responsabilidades a igreja tem: a primeira, adorar a Deus; a segunda, levar o evangelho, anunciar o evangelho, falar a respeito do reino, falar de Jesus, pregar esta palavra, anunciar esta palavra. Mesmo no versículo 10, Jesus jogando, talvez esta indireta, dizendo: ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Mas Jesus não mudou quem ele era, ele não mudou a sua personalidade, porque Judas mudou a sua. Judas é que mudou a personalidade dele lá, mas Jesus não mudou a dele, por causa dessa má postura de Judas. Então nós estamos aqui, irmãos, diante de uma grande realidade, que Jesus, assim como nós devemos ser como criança, e que a criança, a mesma que se suja, e que por momentos até deseja estar na sujeira, mas que valoriza a limpeza, nós precisamos ser como elas nesse aspecto, e buscar no Senhor esta limpeza constante. Então eu quero que você feche seus olhos agora, e se coloque diante do Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, e eu quero dar um tempo para você confessar a Ele o seu pecado, aquilo que você precisa fazer nesta noite é arrepender-se, confessar e pedir ao Senhor Jesus, como naquele dia, naquele momento, o Senhor lavou os pés dos seus discípulos: lava-me, Senhor, lava-me, Senhor. Ele continua sendo nosso advogado, Ele continua intercedendo por nós diante do Pai, Ele continua lavando a noiva, a igreja, a cada um de nós que fazemos parte dela, purificando-a e purificando-nos com a lavagem pela água da palavra. Então sejamos como elas, no sentido de andarmos sempre limpinhos e cheirosos também, porque o mundo, esse mundo que aí está, que diz ser tão liberal, que diz ser tanta coisa, ele espera pela manifestação dos filhos de Deus, e estes filhos precisam estar limpos. Esteja limpo, busque no Senhor isso, nessa noite. Eu quero perguntar, se há alguém aqui nessa noite, que entendeu essa palavra,
mas que ainda não passou pela limpeza de Jesus, porque nem havia ainda entregue a sua vida a Jesus, mas nesta noite deseja fazer isso, eu quero que você sinalize com uma de suas mãos. Eu quero orar por você. E esse sinal das suas mãos, de uma de suas mãos, é dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, porque eu quero ser limpo e andar limpo. Levante uma de suas mãos. Alguém nessa situação que queira fazer isso nesta noite, levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Amém. Que todos aqui já creram em Jesus. Há alguém nesta noite que quer se colocar diante de Deus para pedir, como Pedro, até de uma maneira exagerada, mas aí Jesus diz para ele: não é só os pés, você já está limpo, não no resto do corpo, você já é um escolhido, você já é meu, mas os pés eu preciso lavar. Alguém aqui hoje que sente essa necessidade de se colocar diante de Jesus, do Senhor agora, e pedir: lava os meus pés, lava-me, Senhor, limpa-me, porque eu estou me sentindo suja em alguma área. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu quero só que você sinalize com uma de suas mãos, para que eu saiba se é necessário orar por isso nessa noite. Alguém? Amém. Amém. Mais alguém que deseja ser limpo? Amém. Mais alguém que deseja ser limpo? Que precisa ser limpo? Glória a Deus por esses irmãos e irmãs que levantaram suas mãos. Eu quero orar. Senhor, toma nas tuas mãos cada vida, cada servo e serva do Senhor, que manifestou o desejo nesse momento de ser limpo ou de ser limpa, da maneira como o Senhor fez com os seus discípulos aquele dia, preparando-os para uma caminhada muito longa. Por isso também a limpeza dos pés. Prepara-nos para tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós, para cada um de nós e para a tua igreja neste tempo, lavando os nossos pés, limpando toda a nossa alma, limpando o nosso coração. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para te servir, para te honrar, Senhor, em nome de Jesus, amém. Abençoa esses teus servos e servas, aperfeiçoa-os, ó Deus, com a ação do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Coloque-se em pé, nós vamos cantar um cântico.